saleta de leitura de hoje, trago novamente um livro de Luiz Augusto Fischer, de quem já falei aqui quando comentei seu livro de crônicas De Ponta com o Vento Norte. No entanto, quem apresento hoje não é o ficcionista nem o cronista, mas o professor, doutor Luiz Augusto Fischer, professor do curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presente neste livro, Filosofia Mínima, Ler, Escrever, Ensinar e Aprender, da Arquipélago Editorial, lançado em 2011. O livro tem a apresentação também do ex-professor da URGS, professor doutor Flávio Loureiro Chaves. Este livro está dividido em partes. Cada uma recebe um desses 4 nomes presentes no subtítulo: Ler, Escrever, Ensinar e Aprender. E temos ainda uma 5ª parte onde o autor se apresenta e fala dele mesmo. Cada uma dessas primeiras 4 partes contém pequenos textos, todos muito interessantes, num estilo franco, direto e acessível, características do Fischer, e com argumentos e reflexões muito bem postadas, que vão direto ao ponto, outra característica dele. É um livro, acho que indispensável para professores de língua portuguesa e literatura, no tocante especificamente às partes Ler e Escrever, mas a todos os professores, se considerarmos as partes Ensinar e Aprender, a alunos e a leitores em geral. Eu vou ler pequenos trechos de cada uma das partes para terem uma ideia da riqueza que nós temos aqui. Da primeira parte, que é ler, eu vou ler um pedacinho do texto para criar leitores. Nesse texto, ele vai dar alguns palpites, formando pequenas teses do que ele acha que é importante para criar leitores. Eu vou ler algumas dessas teses. 1. Ler é, acima de tudo, ler a grande ficção de todos os tempos. Romance, poesia, conto, drama. E também ler o melhor patrimônio culto de qualquer gênero escrito. Ensaio, crítica, história, sociologia, filosofia, etc. Ler, em sentido mais amplo, é também fazer qualquer leitura, a mais cotidiana, como o jornal, as revistas e etc. E mesmo a mais banal, os Paulo Coelhos, os livros banais de ficção, os gibis, etc. Mas, para ser leitor maduro, é preciso conhecer e frequentar o melhor que a humanidade já produziu ao longo do tempo. 2. Ler é ler sem medo. O leitor ideal é aquele que não se assusta com nenhum livro. Pega-o nas mãos, avalia-o e avalia suas condições e interesses pessoais de leitura. Conforme o caso, segue a leitura ou rejeita-a. O leitor ideal, assim, é aquele sujeito que não foge dos livros. E para não fugir, é preciso ter experimentado, de preferência na escola, todos os gêneros de leitura, dos mais simples aos mais complexos. Só essa experiência é que permite esse desejado desassombro, essa coragem de abrir os exemplares na biblioteca, na feira, na livraria
e escolher o que mais lhe interessa. 3. Ler da vida interior, que tem um ritmo diverso em cada indivíduo. Eis aqui uma das principais virtudes do livro, especialmente da grande tradição da literatura. Quem lê, manda no ritmo de sua exploração de texto, porque pode ir e voltar, pode espiar o fim antes de chegar lá, pode retornar para esclarecer a leitura ou para reviver uma passagem intensa, pode retardar a chegada do desfecho. Essa virtude que o livro tem de permitir que cada indivíduo faça o seu ritmo, ao contrário do cinema e da televisão que obriga todos ao mesmo andamento, alia-se a outra, a virtude de adensar a vida mental, psicológica, filosófica do leitor, ao contrário de grande parte dos videogames, concebidos para evoluir num andamento frenético que impede a reflexão e mesmo o prazer da descoberta. Passo agora para a parte intitulada Escrever. E temos aqui um texto muito interessante chamado Verdades Gerais sobre Escrever, onde ele diz assim: tenha sempre em conta que do outro lado do seu texto há, na melhor das hipóteses, um leitor. E que esta figura, preciosa e fugidia, pode abandonar o barco a qualquer momento. A consciência sobre sua importância ajuda a decidir os caminhos a seguir a cada momento. O autor tem todo o direito de radicalizar sua escrita, deixando mais rarefeitos os laços lógicos do enredo. Raduan Nassar faz assim. Ou a nitidez da linguagem. Guimarães Rosa é um ótimo exemplo. Simões Lopes Neto, um exemplo problemático. Mas também o leitor tem o direito de radicalizar por sua parte, abandonando a leitura. Sempre que precisar escolher caminhos, entre duas palavras, entre começar ou não uma frase nova, fechar ou não um parágrafo, entre esclarecer um entredito ou deixá-lo assim, se é que não se trata de obscurecer ainda mais a passagem, etc., considere uma pergunta-chave que pode ajudar na decisão. O que o meu texto ganha com esta hipótese ou com aquela outra? Eu aumento o interesse do leitor? Eu acrescento densidade à história contada? Ou simplesmente dificulto a leitura? O que é mais importante nessa altura do texto? Mais uma partezinha sobre ensinar, no capítulo que é dar aula de literatura, onde ele diz o seguinte: o professor de literatura ajuda a dominar a melhor, mais profunda e mais importante das tecnologias, a leitura, a decifração do texto. E o faz lidando com textos de valor superior que fazem parte do patrimônio artístico da humanidade. Por isso, o professor de literatura é um sujeito que pode acordar todos os dias feliz por saber que está saindo de casa para desempenhar um papel justificável, bom e justo, compartilhar o patrimônio comum que é a literatura. O professor de literatura, sim, no fundo, o que faz é levar alegria ao aluno como indivíduo. E pensando no coletivo e no longo prazo, ele é um agente da inteligência, da ciência, da sensibilidade, desses valores que compõem o âmago das melhores coisas da vida humana. E com esta fala, eu termino a minha explanação de hoje sobre filosofia mínima, ler, escrever, ensinar e aprender, do professor doutor Luiz Augusto Fischer.